Olá! Hoje vamos falar sobre a ansiedade patológica. Essa é uma imagem que demonstra um pouco do que é esse mal que tem assolado a nossa sociedade. No nosso primeiro vídeo da série Ansiedade, nós falamos sobre o que é a ansiedade como mecanismo de defesa do nosso organismo. Podemos entender que a ansiedade é um processo natural. No entanto, chega um momento em que ela se torna patológica, ou seja, se torna uma doença. E como você pode diferenciar a ansiedade natural da ansiedade patológica? Vamos aqui citar alguns sintomas para que você possa ficar em alerta e poder identificar este mal. Veja, a ansiedade nos deixa em alerta para qualquer situação de perigo. No entanto, quando as pessoas entram em um processo patológico ansioso, tudo e qualquer coisa pode se tornar um perigo. Lembrando sempre que é a percepção da pessoa que torna as situações ou as coisas um perigo. Um exemplo, um bebê, ainda quando muito tenro, muito pequeno, ele pode ver um rato e não ter medo, até brincar com o rato. No entanto, quando os pais ou alguém percebe que o rato se aproxima do bebê e grita, olha o rato, cuidado! Essa emissão de som mais alterado vai causar uma reação no bebê. E essa reação é a ansiedade que prepara o organismo para se defender. Por isso que logo em seguida a criança chora. O que acontece é que na ansiedade patológica o sujeito passa a ver com muita frequência várias situações, notícias, até fisionomias, interpreta como perigo. E aí começa a surgir então os sintomas ansiosos no organismo do sujeito. Que sintomas são esses? Geralmente começa por pensamentos invasivos e acelerados. A pessoa está na sua rotina normal, fazendo sua atividade, de repente vem pensamentos invasivos sobre situações angustiantes de perigo. E geralmente, ou no geral, realmente se trata de situações trágicas. Geralmente são situações negativas. Esses pensamentos se tornam muito frequentes e quando eles instalam-se na mente do sujeito, então começam os sintomas patológicos no organismo de fato. Exemplos, taquicardia, o coração começa a acelerar e bater de maneira muito rápida e frenética. Também a respiração fica ofegante, a pessoa perde o controle, né? Já entra o sistema autônomo aí como mecanismo de defesa do nosso organismo, então a respiração fica muito ofegante. Também o sujeito pode vir a sentir, né, dores estomacais, ânsia de vômito, tonturas, cefaleia muito intensa, que é dor de cabeça, pode vir a ter diarreia e uma série de outros sintomas que também fazem parte dos sintomas ansiosos patológicos. Ok. Quando isso acontece uma única vez e de maneira esporádica, há de se analisar a situação. Um exemplo, se você está indo no trânsito e um carro te fecha, possa ser que alguns desses sintomas venham à tona e logo o seu organismo retoma ao seu estado anterior, fica tudo calmo. No entanto, se você está lá no trabalho tranquilo e de repente sente todas essas sensações, está fazendo qualquer outra atividade, muitas vezes até dormindo, e essa sensação de perigo vem sem que um perigo eminente ou um perigo real esteja à sua frente, serve de alerta, de que o seu organismo, de que a sua percepção está um pouco deturpada. Às vezes, as situações de perigo são verbais. Muitas vezes, quando uma pessoa diz, fulano, amanhã precisamos conversar, isso pode representar um perigo. Pessoas ansiosas entram em um processo de ansiedade tão intenso que inclui-se também aí a insônia como um dos possíveis sintomas da ansiedade patológica.
Então, algumas pessoas, quando recebem uma notificação dessa, ela costuma não dormir, ter uma noite muito angustiante. E a sensação que dá quando o dia amanhece é que ela não repousou e que ela não descansou. A mente não consegue parar de pensar nas possibilidades e geralmente as possibilidades são negativas. Nós estamos diante de uma pandemia, o coronavírus, Covid-19, e a tendência humana é pensar sempre no negativo, o que pode acontecer de maneira negativa. E, no geral, pessoas que já têm uma tendência à ansiedade patológica, elas tendem a evoluir no quadro ansioso. E dentro desse quadro ansioso, há uma série de outras doenças que podem ser desencadeadas. Dentre elas, a síndrome do pânico, que é uma das mais comuns. Pode vir a desenvolver-se ou desencadear-se outras, que vai ser tema para tratarmos em um outro vídeo, sobre os tipos de síndromes ou patologias advindas da ansiedade. Bom, eu espero que você tenha entendido quando a ansiedade sai do seu estado normal e torna-se patológica. Quando isso acontece, é necessário buscar auxílio profissional. O quanto antes, melhor, para que o quadro não se agrave e se torne então uma síndrome ou uma patologia que requer cuidados mais específicos e por um longo período de tempo. Então, que você possa estar atento aos seus sintomas ansiosos e assim poder distinguir entre o que é patológico e o que é normal. E caso perceba algum sintoma patológico, busque auxílio. Há muitas plataformas de auxílio online, onde você pode estar onde você pode estar recebendo esse auxílio e, de certa forma, estar retornando ao seu estado natural de ansiedade. Até mais!